Ele não via sua ex há 10 anos. Foi ele quem terminou com ela, achando que ela nunca chegaria a lugar nenhum. Quando a viu no banco, olhou de cima a baixo e disse em voz alta: "Você não saiu do lugar mesmo, né?" Ela não respondeu. Só entrou no elevador e deixou a porta fechar. O que ele não sabia é que aquela mulher decidia, naquele banco, quem recebia ou não um empréstimo de R$1 milhão. E o processo dele estava na mesa dela. Vinícius tinha uma habilidade rara, a de convencer todo mundo, inclusive a si mesmo, de que era maior do que era. Cresceu numa família simples, em Campinas, sem grandes dificuldades, mas também sem sobras. E desde cedo, aprendeu que na cidade, o que as pessoas viam era o que elas acreditavam. Aprendeu a se vestir melhor do que o salário permitia. Aprendeu a falar com confiança sobre coisas que ainda não tinha. Aprendeu que a imagem chegava antes da realidade, e se trabalhada bem, nunca precisava ser desmentida. Aos 32 anos, parecia que o plano havia funcionado. Gerente de operações numa empresa de construção civil, carro importado na garagem, apartamento num bairro que as pessoas reconheciam pelo nome. Tinha Fernanda ao lado, uma mulher bem vestida, frequentadora dos jantares certos, que admirava nele exatamente a versão que ele havia construído. O problema é que Fernanda não sabia que boa parte daquele conforto dependia da renda dela. Ela achava que complementava. Na verdade, sustentava metade. Mas tudo isso ficaria em segundo plano se o negócio do galpão desse certo. Donaldo Braga, o dono da empresa, um homem impulsivo que media o próprio sucesso em metros quadrados e contratos assinados, havia topado a ideia que Vinícius vendeu com a convicção de quem já tinha os números na cabeça. Um novo galpão logístico em Sorocaba. Um empréstimo de R$1 milhão. Retorno triplicado em 3 anos. Donaldo topou porque Vinícius soava seguro, e Vinícius soava seguro porque precisava acreditar que estava certo. O processo de financiamento havia sido aberto, os documentos entregues. A reunião de retorno estava marcada para o dia seguinte. Tudo parecia no trilho. Foi nessa manhã, numa quarta-feira comum, enquanto chegava ao banco para uma pendência rápida antes da reunião final, que Vinícius viu Andressa. Ela estava no saguão, esperando o elevador. Calça legging preta, tênis branco, blusa simples de academia, fone de ouvido no pescoço, cabelo preso, sem maquiagem. A última pessoa que alguém esperaria encontrar ali, num banco daquele porte, naquele andar. Vinícius demorou 2 segundos para reconhecer o rosto. E quando reconheceu, veio o sorriso. Não era um sorriso de afeto. Era o tipo de sorriso que as pessoas fazem quando a vida coloca na frente delas um espelho em que elas saem bonitas. Ele atravessou o saguão com Fernanda ao lado. Chegou perto de Andressa, olhou de cima para baixo, devagar, das roupas ao tênis, e disse com aquela voz de quem tenta soar como brincadeira, mas não é. "Andressa, 10 anos? Você não saiu do lugar mesmo, né?" Virou levemente para Fernanda, como quem divide uma piada particular. "A gente se conheceu quando era jovem. Ela sempre foi do tipo caseiro." Fernanda deu um sorriso educado e vago. Andressa olhou para ele, não com raiva, não com mágoa, com uma calma que era quase desconcertante, o tipo de calma de quem não precisa se defender porque sabe exatamente onde está pisando. Disse apenas: "Que bom te ver, Vinícius." Pegou o elevador. A porta fechou. Vinícius ficou no saguão com o sorriso ainda no rosto, sem perceber que acabara de cometer o erro mais caro da própria vida. Porque o que ele não sabia, o que ninguém no saguão sabia, era que Andressa não havia entrado naquele banco por acaso. Ela trabalhava ali, e não em qualquer cargo. O processo do empréstimo de R$1 milhão, com todas as suas inconsistências, estava na fila de revisão de uma mesa só. A mesa da gerência de crédito sênior, a mesa de Andressa Souza. E na manhã seguinte,
Quando Vinícius chegasse confiante para a reunião de retorno, ele ia abrir aquela porta e entender, num único segundo, o que 10 anos de silêncio significavam. Vinícius tinha 22 anos quando disse aquela frase. Estava parado na porta do apartamento de Andressa, um apartamento pequeno, no lado mais humilde da cidade, com uma janela que dava para o muro do vizinho e uma cozinha onde as duas faziam questão de não esbarrar ao mesmo tempo. Andressa morava ali com a mãe, Dona Célia, que lavava roupa para fora e chegava em casa com as mãos rachadas e os pés inchados, mas sempre com um sorriso que enchia o cômodo. Vinícius nunca se sentiu completamente à vontade naquele apartamento. Não porque fosse ruim, mas porque era pequeno demais para a imagem que ele construía de si mesmo. Namoraram 2 anos. Andressa trabalhava de dia como atendente de farmácia e estudava à noite. A administração, com bolsa integral, que ela havia conquistado sozinha, sem avisar ninguém, sem esperar aplauso. Vinícius trabalhava numa empresa de logística e vivia falando que ia chegar lá, sem nunca deixar claro onde era esse lugar. No dia em que ela completou 21 anos, ele foi até o apartamento. Sentou na cadeira da sala e disse com a calma de quem ensaiou a frase no espelho: "Você é uma boa pessoa, Andressa, mas eu preciso de alguém que cresça junto comigo. Do jeito que você só vai me segurar." Ela não respondeu na hora, não chorou. Ficou olhando para ele com aquela expressão que ele interpretou como aceitação, mas que, na verdade, era o momento exato em que ela decidia que nunca mais precisaria da opinião de ninguém para saber o que valia. Vinícius foi embora. Fechou a porta. Andressa esperou ouvir o barulho do elevador descer. Aí sim chorou 3 dias, sozinha, sem contar para a mãe, sem ligar para amigas. Chorou como se estivesse colocando para fora algo que precisava sair de uma vez para nunca mais voltar. No 4º dia, pediu transferência para o turno da manhã na farmácia. Matriculou-se num curso extra de análise financeira. E nunca mais falou o nome dele. O que veio depois foi construído em silêncio, do tipo que não aparece em conversa de bar, que não gera história para contar em festa, mas que vai se acumulando dia após dia até virar algo sólido demais para ser ignorado. Com o curso de análise financeira, foi contratada como assistente em uma corretora pequena. Não era glamouroso, era planilha, era relatório, era checar número e checar de novo. Mas ela aprendia rápido, perguntava mais do que o necessário e entregava antes do prazo. Em 2 anos, virou analista. Aos 26, pesquisou bolsas de pós-graduação em finanças corporativas durante 3 semanas. Se inscreveu numa que poucos conheciam, mas que tinha um dos melhores índices de aprovação do Estado, e foi selecionada. Não contou para ninguém até ter o resultado na mão. Aos 27, foi recrutada pelo Banco Meridian, instituição séria, com foco em crédito corporativo. Entrou como analista sênior. Em menos de 3 anos, chegou à gerência de crédito, responsável pela aprovação de empréstimos acima de R$500 mil. Não ostentava. Dirigia um carro comum. Usava roupas simples. Almoçava na mesa de trabalho na maioria dos dias. Os colegas sabiam exatamente quem ela era, quem estava de fora, quem a via no supermercado, na academia, no saguão de um banco. Não fazia a menor ideia. E foi exatamente assim que Vinícius a viu naquela manhã. Viu o tênis, viu a legging, viu o cabelo preso e o fone no pescoço. E em 2 segundos reconstruiu uma narrativa inteira na cabeça, a que ele sempre havia preferido acreditar. A de que havia feito a escolha certa 10 anos atrás, a de que ela tinha ficado para trás enquanto ele avançava. O problema é que narrativa não é realidade. Naquela mesma tarde, enquanto Vinícius se preparava para a reunião do dia seguinte, com a certeza de quem acha que o jogo já está ganho, um analista do Banco Meridian encerrava a revisão do processo de empréstimo da empresa de Donaldo Braga.
Havia encontrado 3 inconsistências que não podiam ser resolvidas no nível dele. Escalou para a aprovação especial. O processo subiu direto para a mesa de Andressa. Ela abriu a pasta, leu o nome da empresa, leu os documentos. Levou menos de 15 minutos para entender o tamanho do problema. E então, quase por reflexo, procurou o nome do responsável pela proposta. Vinícius Carvalho, gerente de operações. Ela ficou parada por um segundo. Não foi hesitação. Foi o segundo de quem precisa garantir que vai fazer a coisa certa exatamente pelo motivo certo e por nenhum outro. Fechou a pasta, pediu um café e começou a preparar a análise que apresentaria na manhã seguinte. Do outro lado da cidade, Vinícius jantava com Fernanda, falava sobre o galpão com a leveza de quem considera o assunto resolvido e nem por um segundo pensou naquela mulher de tênis branco que havia entrado no elevador sem dar satisfação. Ele ia entrar naquela sala, achando que a conhecia. Ia sair de lá, percebendo que nunca havia prestado atenção suficiente para isso. A pasta tinha 146 páginas. Andressa não precisou ler tudo para entender que havia algo errado. Bastaram as primeiras 30. O índice de endividamento da empresa de Donaldo Braga estava acima do limite aceito pela política interna do banco. O fluxo de caixa projetado para o novo galpão havia sido calculado com base em contratos que ainda não existiam. Apenas negociações em andamento, sem nada assinado. E havia uma ação trabalhista em curso contra a empresa, um passivo que não havia sido declarado na documentação inicial. 3 problemas graves. Cada um deles, sozinho, já seria motivo para uma revisão criteriosa. Os 3 juntos tornavam a aprovação inviável dentro dos critérios do banco. Andressa anotou cada ponto, abriu o sistema interno e começou a construir a análise formal. Era um trabalho que ela poderia ter delegado. A complexidade estava dentro da alçada da equipe, mas ela não delegou. Se o nome de Vinícius estava naquele processo, ela precisava ter certeza absoluta de que cada decisão seria tecnicamente irrefutável, sem margem para questionamento, sem espaço para alguém sugerir, no futuro, que havia qualquer coisa além dos números envolvida. Ela trabalhou até às 8 da noite. Quando saiu do banco, o céu estava fechado e cheirava a chuva. Andou até o carro, jogou a bolsa no banco do passageiro e ficou sentada por um momento antes de ligar o motor. Não estava perturbada. Estava concentrada, do jeito que ficava antes de qualquer reunião importante, quando sabia que cada palavra precisaria estar no lugar certo. Amanhã ia ser uma reunião como qualquer outra. Ela havia tomado essa decisão. Na manhã seguinte, Vinícius chegou ao banco 20 minutos antes do horário. Estava de terno cinza, o que ele reservava para ocasiões que precisavam de peso. Tinha forçado o corpo a dormir, mas a cabeça havia ficado acelerada a noite toda. Donaldo chegou logo depois, de carro próprio, e os 2 esperaram no saguão enquanto a atendente confirmava a sala. Donaldo era o tipo de homem que entrava em ambientes esperando que o ambiente se ajustasse a ele. Voz grossa, postura larga, o hábito de colocar a mão no ombro das pessoas como se estivesse concedendo algo. No trajeto até o banco, havia repetido pela 3ª vez que esperava que o processo estivesse encaminhado. Vinícius disse que sim, com a firmeza de quem não tem dúvida. A atendente os levou pelo corredor até a sala de reunião no 3º andar. Vinícius segurou a maçaneta, abriu a porta e entrou primeiro. Parou. Andressa estava sentada à cabeceira da mesa. Não a mulher de legging do dia anterior. Essa Andressa tinha terno azul marinho, cabelo impecável, 2 analistas ao lado e uma pasta aberta na frente. A expressão era a mesma de sempre. Serena, direta, sem nenhuma necessidade de provar nada para ninguém. O silêncio durou 3 segundos.
3 segundos em que Vinícius não conseguiu falar, não conseguiu sorrir, não conseguiu montar nenhuma das versões de si mesmo que havia passado a vida aperfeiçoando. A sala encolheu. O terno pesou. Donaldo entrou por trás e cumprimentou sem entender a paralisia. Andressa se levantou, apertou a mão dos dois com firmeza, começando por Donaldo, terminando em Vinícius, sustentando o olhar dele por um segundo a mais do que o protocolo precisava, e indicou as cadeiras. Vinícius sentou. As mãos, por baixo da mesa, estavam frias. Ela abriu a pasta e começou. O primeiro ponto foi o endividamento. Apresentou o número, mostrou o comparativo com o limite da política de crédito, explicou o impacto no risco da operação, sem rodeio, sem jargão, com a clareza de quem sabe que a plateia precisa entender, não se impressionar. Donaldo franziu a testa. Disse que aquele número estava sendo mal interpretado, que contratos em andamento mudariam esse quadro em meses. Andressa ouviu, esperou ele terminar e respondeu que contratos em andamento não tinham peso contábil até serem assinados. Ponto encerrado. Ela seguiu. O segundo ponto foi o fluxo de caixa. O plano de negócios projetava 90% de ocupação do galpão já no primeiro ano. Ela colocou na mesa os dados reais de ocupação média dos últimos 3 anos para galpões similares na região de Sorocaba. A média era 53%. Vinícius tentou intervir. Disse que o caso deles era diferente, que havia clientes pré-interessados, parceiros que garantiriam contratos rápidos. Andressa virou para ele com a mesma calma. Senhor Vinícius, intenções de parceiros não substituem contratos assinados na análise de risco. Se esses acordos se concretizarem, a empresa pode solicitar reavaliação com a documentação atualizada. Depois, voltou para a pasta. O terceiro ponto foi o passivo trabalhista. A ação havia sido omitida na documentação inicial. Um passivo não declarado comprometia a idoneidade do processo e exigia revisão completa antes de qualquer decisão. Donaldo bateu a mão espalmada na mesa. Disse que era um detalhe administrativo, um caso em fase inicial, sem risco real. Andressa não se moveu. Senhor Donaldo, minha função é proteger o banco e proteger o próprio tomador de um risco que os números não sustentam. Aprovar uma operação com passivos não declarados exporia os dois lados. O empréstimo foi negado. Em reunião encerrou com menos de 1 hora. Andressa entregou uma cópia impressa da análise com todos os pontos documentados e encerrou com a compostura de quem está fazendo mais um dia de trabalho. Vinícius saiu sem dizer nada, além do obrigado protocolar. No corredor, Donaldo virou para ele. Não gritou. Falou baixo, com uma frieza que cortava mais do que qualquer grito. Você me garantiu que isso estava resolvido. E seguiu em direção ao elevador sem esperar resposta. Vinícius ficou parado no corredor por alguns segundos. Na cabeça, sem querer, veio a imagem dela no saguão no dia anterior. O sorriso que ele havia dado, as palavras que havia dito, a porta do elevador fechando devagar. Ele não havia entendido nada. E agora, no corredor frio de um banco que havia acabado de recusar R$1 milhão, a ficha começava a cair. Lenta, pesada, sem cerimônia. O pior ainda estava por vir. Donaldo saiu primeiro. Vinícius ficou para trás, reorganizando os papéis sem precisar reorganizar nada. Só precisando de 1 segundo para montar uma expressão que não o entregasse completamente. Quando saiu da sala e virou o corredor, Andressa estava parada perto da copa, passando um documento para um dos analistas. Ela o viu. Não desviou o olhar, não fingiu não ter visto. Esperou o analista ir embora e ficou parada, com a pasta na mão. Vinícius caminhou até ela. Não tinha planejado. Chegou perto e disse, com uma voz que tentava soar controlada, mas não conseguia esconder a tensão. Andressa, isso aqui foi pessoal? Ela o olhou por um segundo. Sem raiva, sem satisfação.
com aquela calma que ele havia confundido com passividade a vida toda e que agora reconhecia como outra coisa completamente. Se fosse pessoal, você nem teria chegado até essa sala. Vinícius ficou parado. A frase não tinha grito, não tinha veneno, e era exatamente isso que pesava. Era uma resposta que não deixava espaço para réplica, porque não havia nenhuma injustiça nela. Era só a verdade, dita com a precisão de quem não precisa de nada além disso. Ele tentou mais uma vez. Não sabia bem por quê. Talvez porque ainda houvesse alguma parte dele que precisava que ela fosse diferente do que estava sendo. Você podia ter me ajudado. Andressa inclinou levemente a cabeça e disse com a mesma calma de sempre: Você já achava que eu não tinha chegado a lugar nenhum. Por que confiaria em mim agora? Não esperou resposta. Virou e foi embora pelo corredor, salto firme, pasta sob o braço, sem olhar para trás. Vinícius ficou parado no corredor vazio por um tempo que não soube medir. A frase ficou no ar, não como acusação, como espelho. E o que ele viu refletido ali não era uma mulher vingativa. Era simplesmente alguém que havia decidido 10 anos atrás que nunca mais precisaria provar nada para ele. E havia cumprido. Vinícius passou os dias seguintes tentando reverter o que havia acontecido. Ligou para o gerente de relacionamento do banco e pediu uma nova reunião. O homem foi cuidadoso com as palavras, mas direto. A decisão havia sido tomada com base numa análise documentada. Para solicitar revisão, a empresa precisaria apresentar documentação nova que respondesse a cada ponto levantado. E isso levaria tempo. Tempo que Donaldo não tinha. No terceiro dia, Vinícius tentou convencer Donaldo a aguardar. Disse que havia caminhos, que o processo poderia ser reaberto com documentação complementar, que bastava regularizar a questão trabalhista e refazer as projeções com contratos reais em mãos. Donaldo ouviu tudo. Quando Vinícius terminou, ficou em silêncio por alguns segundos, o mesmo silêncio do corredor do banco, aquele que pesava mais do que grito. E então disse: Você me vendeu uma certeza. Eu não paguei por uma tentativa. A reunião de demissão aconteceu na manhã seguinte. Sem carta, sem aviso prévio negociado, sem cerimônia. Donaldo convocou, Vinícius entrou na sala e em menos de 10 minutos estava saindo com uma caixa de pertences pessoais e o acesso ao sistema já bloqueado. A expansão foi cancelada. O galpão nunca seria construído. Vinícius chegou em casa às 11 da manhã numa quinta-feira, horário em que jamais deveria estar em casa. Fernanda estava trabalhando. Ele colocou a caixa no chão da sala, sentou no sofá e ficou olhando para ela por um tempo sem tirar o paletó. Quando Fernanda chegou no fim da tarde e viu a caixa, entendeu antes de qualquer explicação. Vinícius contou o que havia acontecido com a objetividade de quem está exausto demais para construir uma versão mais favorável. O empréstimo negado, a demissão, o galpão cancelado. Fernanda ouviu sem interromper. Depois ficou em silêncio por um momento e perguntou com uma calma que não era frieza. Era apenas alguém tentando entender o tamanho do que estava ouvindo. Quanto a gente tem guardado. E foi aí que começou o desmonte de verdade. Porque a resposta era uma conta que Vinícius havia evitado fazer em voz alta por anos. O apartamento tinha parcelas que consumiam quase 1/3 do que ele ganhava. O carro importado estava num financiamento que só cabia no orçamento porque o salário de Fernanda entrava como complemento, mas ela havia sempre achado que era complemento de conforto, não de sobrevivência. As reservas que ela imaginava existirem eram menores do que o necessário para 2 meses de contas. Fernanda ficou olhando para os números que ele foi colocando na mesa um por um. Não ficou brava, não levantou a voz. Ficou quieta do jeito de quem percebe que o chão que estava pisando nunca foi tão sólido quanto parecia. Nos dias seguintes, a tensão entre eles não era de briga,
Era de duas pessoas que de repente não sabem muito bem como falar uma com a outra, porque a linguagem que usavam até agora dependia de uma versão do mundo que havia deixado de existir. Fernanda ia trabalhar, voltava, fazia as coisas do dia a dia, mas havia uma distância que crescia em silêncio, não com raiva, com decepção. O tipo que não grita, mas que ocupa todos os espaços. Vinícius mandava currículo, atualizava o LinkedIn, ligava para contatos antigos. Cada conversa seguia mais ou menos o mesmo caminho. Interesse inicial, depois uma pausa quando o nome da empresa de Donaldo aparecia, depois respostas que ficavam mais espaçadas até parar de chegar. O episódio havia circulado, não como escândalo, como informação. O tipo que passa de um gerente para outro numa conversa de almoço, que aparece numa observação de bastidor numa entrevista, que faz um recrutador hesitar antes de marcar uma segunda conversa. Uma noite, já com quase 3 semanas de silêncio acumulado entre eles, Fernanda sentou na cozinha enquanto Vinícius preparava um café que nenhum dos dois ia realmente tomar. Ela disse, sem preâmbulo: "Eu preciso entender uma coisa. Você sabia que as contas não fechavam sem o meu salário?" Vinícius ficou de costas para ela por um segundo antes de virar. "Eu achei que logo ia equilibrar. Mas você sabia." Não era uma pergunta. Ela já sabia a resposta. E ele também. Fernanda não chorou. Não disse que ia embora naquela noite. Mas havia algo naquele momento, naquela cozinha, com o café que esfriava e as palavras que sobraram no ar, que mudou de lugar de forma permanente. Como uma peça que saiu do encaixe e que, por mais que você tente, não volta exatamente igual. Ela pediu a separação 2 semanas depois. Numa noite comum, sem drama, com a sobriedade de quem percebeu que havia construído uma vida ao lado de uma versão de alguém que nunca existiu de verdade. Vinícius não teve argumento, porque pela primeira vez no fundo, ele também sabia que ela estava certa. E enquanto assinava os papéis que começavam a desfazer aquela vida, em algum lugar num banco do outro lado da cidade, Andressa estava recebendo uma notícia que ela havia esperado construir pacientemente por anos. O e-mail chegou numa terça-feira de manhã, às 8h17. Andressa estava na mesa com um café do lado e 2 pastas abertas na frente quando a notificação apareceu na tela. Era do diretor regional de crédito, seu superior direto, com o assunto: movimentação de cargo. Conversa esta semana. Ela não abriu na hora. Terminou o ponto em que estava na análise, salvou o arquivo, fechou as pastas. Depois leu. Era um convite para uma conversa sobre a diretoria regional. A pessoa que ocupava o cargo havia pedido desligamento por razões pessoais. O nome de Andressa era o que estava sendo considerado internamente. Sem promessa formal, mas com clareza suficiente para quem sabe ler o que não está escrito. Ela respondeu confirmando disponibilidade para quinta-feira, às 10. Fechou o e-mail, voltou ao trabalho. Não contou para ninguém naquele dia, nem na quinta depois da conversa, que foi objetiva, respeitosa e durou 40 minutos. Só contou quando o cargo foi confirmado, uma semana depois, com a carta formal na mão. Diretora regional de crédito. A primeira pessoa que ligou foi para a dona Célia. A mãe atendeu no segundo toque, como sempre. Andressa disse o que havia acontecido com a simplicidade de quem está contando uma coisa boa para alguém que merece ouvir. Dona Célia ficou em silêncio por um momento. O silêncio de quem está sentindo demais para falar rápido, e então disse que sempre soube. Que desde quando Andressa era pequena e ficava refazendo os deveres até acertar tudo, ela já sabia. Andressa riu. Disse que sabia que ela ia dizer isso. Ficaram no telefone por mais 20 minutos falando de outras coisas. Da horta que Dona Célia havia começado na varanda, de uma vizinha que havia mudado, de um gato que apareceu e ficou,
Coisas simples, do tipo que fazem bem justamente porque são simples. Quando desligou, Andressa ficou um momento parada na sala do apartamento novo, o que ela havia comprado à vista 3 meses antes, num bairro tranquilo, com uma varanda que pegava sol da manhã. Não era grande. Era exatamente do tamanho que ela queria. Havia uma coisa importante naquele silêncio de apartamento próprio, numa tarde de semana comum, depois de uma ligação com a mãe. Não havia ninguém para impressionar, nenhuma imagem para sustentar. O que estava ali era só o que era, e era suficiente. Numa tarde daquela mesma semana, uma colega de Andressa, uma analista que havia trabalhado num banco parceiro antes de chegar ao Meridian, mencionou de passagem durante o almoço que havia ouvido que um gerente de operações de uma construtora de Campinas estava tendo dificuldade para se recolocar, que o episódio do empréstimo havia circulado em alguns setores do mercado local e que os recrutadores estavam cautelosos. Não disse o nome. Não precisou. Andressa ouviu, assentiu levemente e mudou de assunto. Não sentiu prazer. Sentiu algo diferente, uma espécie de encerramento silencioso. Como quando você fecha um livro que ficou aberto na mesma página por tempo demais. A história havia chegado onde chegou. O mundo havia acertado as contas sem que ninguém precisasse forçar nada. Ela não havia negado o empréstimo por raiva. Havia negado porque os números não sustentavam a operação e porque proteger o banco e o tomador de um risco real era exatamente o que o cargo dela exigia. Se o nome do solicitante fosse outro, o resultado teria sido o mesmo. Ela sabia disso. E era exatamente esse saber que deixava tudo mais quieto por dentro. Do outro lado da cidade, Vinícius estava aprendendo o que é começar de novo sem rede. Depois da separação, saiu do apartamento, que havia sido colocado à venda para cobrir o financiamento, e foi morar num kitnet no centro. Menor do que qualquer lugar onde havia morado na vida adulta. Sem garagem, sem portaria, com uma janela que dava para uma rua movimentada. O carro foi devolvido. As parcelas não cabiam mais sem o salário que havia sumido. Por algumas semanas, Vinícius ficou preso num ciclo que ele reconhecia, mas não conseguia sair. Mandava currículo, chegava na entrevista com a postura de sempre, tentava vender a versão de si mesmo que havia funcionado por tantos anos. E percebia, no meio da conversa, que o entrevistador já sabia mais do que ele havia contado. O mercado tinha memória. Numa noite, depois de uma entrevista que havia começado bem e terminado com um "entramos em contato" que não veio, ele sentou na cama do kitnet e ficou olhando para o teto por um tempo. Veio a madrugada, veio o silêncio da rua lá fora. E veio, sem ser chamada, a frase que ele havia dito havia 10 anos, numa porta de apartamento pequeno. Do jeito que você só vai me segurar. Ele ficou com ela na cabeça por um tempo longo, não com culpa, com aquela coisa mais pesada do que culpa, que é o entendimento tardio. A percepção de que havia projetado no outro o limite que era seu, que havia chamado de âncora a única pessoa que naquele momento sabia exatamente onde estava indo. E que enquanto ele passava 10 anos construindo uma imagem, ela havia passado 10 anos construindo uma vida. Não havia como desfazer isso. Não havia argumento, não havia revisão possível. Era só uma verdade assentando no lugar. Vinícius apagou a luz. Ficou deitado no escuro do kitnet, com a janela vibrando levemente com o barulho da rua. E pela primeira vez em muito tempo, sem cargo, sem carro, sem a versão de si mesmo que havia levado uma década construindo, ele era apenas ele, pequeno, real, sem lugar nenhum para fingir que estava indo. A demissão aconteceu sem cerimônia. Donaldo convocou uma reunião curta. Vinícius entrou na sala e em menos de 10 minutos estava saindo com uma caixa de pertences pessoais e o acesso ao sistema já bloqueado. Sem carta longa, sem negociação. A expansão foi cancelada. O galpão nunca seria construído.
Donaldo Braga passou os meses seguintes reestruturando o que havia sobrado da empresa. Com o passivo trabalhista agora exposto, o acordo foi inevitável e custou mais do que teria custado se houvesse sido declarado desde o início. 2 contratos importantes foram perdidos, mas 6 funcionários foram demitidos, 2 ativos vendidos para cobrir obrigações imediatas. A ambição de crescer rápido demais, sem estrutura para sustentar, havia cobrado o preço que sempre cobra. Não de uma vez, em parcelas. Donaldo era impulsivo, mas não era burro. Sabia que havia apostado num homem que soava seguro, porque precisava acreditar que havia alguém competente cuidando daquilo. E Vinícius havia soado seguro justamente porque nunca admitia dúvida. O que parecia força era, na verdade, ausência de autocrítica. Os 2 haviam se encontrado no pior momento possível, um precisando de certeza, o outro vendendo certeza que não tinha. Para Vinícius, o que veio depois foi mais difícil do que esperava. Atualizou o currículo, mandou mensagens para contatos antigos, agendou conversas. As primeiras respostas foram cordiais, mas havia um padrão que começou a se repetir. Interesse inicial, uma pausa quando o nome da empresa de Donaldo aparecia, e então respostas que ficavam mais espaçadas até parar de chegar. No setor de logística regional, onde todos se conheciam mais do que pareciam, aquilo tinha peso. Numa tarde, depois de uma entrevista que havia começado bem e terminado com um "entramos em contato" que nunca veio, ele ficou sentado no estacionamento por um tempo, sem ligar o carro. Gravata afrouxada, paletó no banco de trás, celular na mão sem nada para ver. Havia uma ironia que ele estava começando a enxergar com clareza. A carreira inteira havia sido construída em torno de imagem. De parecer seguro, de projetar confiança, de chegar antes da realidade. E agora era exatamente a imagem que estava travando tudo. Reputação gasta em promessas que não se sustentaram não tem conserto rápido. O carro importado foi devolvido. As parcelas não cabiam mais sem o salário que havia sumido. O apartamento foi posto à venda para cobrir o financiamento. Vinícius foi morar num kitnet no centro, menor do que qualquer lugar onde havia morado na vida adulta, com uma janela que dava para uma rua movimentada e sem garagem para nada. Foi a primeira vez, desde os 20 anos, que o que ele tinha era exatamente o que mostrava ter, nem mais nem menos. Numa noite, naquele kitnet, com a rua fazendo barulho lá fora, a cena do corredor voltou. A voz de Andressa, limpa e direta. Você já achava que eu não tinha chegado a lugar nenhum. Por que confiaria em mim agora? Ele ficou com a frase por um tempo longo. Não com raiva, com o peso de quem entende, tarde demais, o tamanho do que havia dito e do que havia deixado de ver. Ela não havia feito nada além do trabalho dela, e o trabalho dela havia sido impecável. Era isso que doía mais do que qualquer outra coisa. E enquanto Vinícius ficava deitado no escuro, tentando entender o que havia sobrado de verdade, do outro lado da cidade, Andressa estava prestes a receber a confirmação de tudo que havia construído em silêncio por 10 anos. O e-mail chegou numa terça-feira de manhã, às 8h17. Andressa estava na mesa com um café do lado e 2 pastas abertas na frente quando a notificação apareceu na tela. Era do diretor regional de crédito, seu superior direto, com o assunto: movimentação de cargo, conversa esta semana. Ela não abriu na hora. Terminou o ponto em que estava, salvou o arquivo, fechou as pastas, depois leu. Era um convite para conversar sobre a diretoria regional. A pessoa que ocupava o cargo havia pedido desligamento por razões pessoais. O nome de Andressa era o que estava sendo considerado internamente, sem promessa formal, mas com clareza suficiente para quem sabe ler o que não está escrito. Ela respondeu confirmando disponibilidade para quinta-feira, às 10. Fechou o e-mail, voltou ao trabalho. Não contou para ninguém naquele dia,
nem na quinta, depois da conversa, que foi objetiva, respeitosa e durou 40 minutos. Só contou quando o cargo foi confirmado, uma semana depois, com a carta formal na mão. Diretora regional de crédito. A primeira ligação foi para Dona Célia. A mãe atendeu no segundo toque. Andressa disse o que havia acontecido com a simplicidade de quem está contando uma coisa boa para alguém que merece ouvir. Dona Célia ficou em silêncio por um momento. O silêncio de quem está sentindo demais para falar rápido. E então disse que sempre soube. Que desde quando Andressa era pequena e ficava refazendo os deveres até acertar tudo, ela já sabia. Andressa riu. Disse que sabia que ela ia dizer isso. Ficaram no telefone por mais 20 minutos falando de outras coisas. Da horta que Dona Célia havia começado na varanda, de uma vizinha que havia mudado, de um gato que apareceu e ficou. Coisas simples, do tipo que fazem bem justamente porque são simples. Quando desligou, Andressa ficou um momento parada na sala do apartamento novo, comprado à vista 3 meses antes, num bairro tranquilo, com uma varanda que pegava sol da manhã. Não era grande, era exatamente do tamanho que ela queria. Não havia ninguém para impressionar, nenhuma imagem para sustentar. O que estava ali era só o que era, e era suficiente. 2 anos depois do dia do banco, Vinícius abriu uma consultoria pequena de logística. Sem sócio, sem empréstimo, sem nome pomposo. Ele mesmo como pessoa jurídica. Um computador, uma mesa num coworking que dividia com outros 5 autônomos. O primeiro cliente foi uma empresa de médio porte que precisava reorganizar a cadeia de distribuição. Trabalho técnico, sem glamour, que levou 3 meses e pagou pouco mais do que o suficiente para cobrir as contas. O segundo cliente veio por indicação do primeiro. O terceiro por indicação do segundo. Não era o que ele havia imaginado para si mesmo aos 32 anos. Era menor, mais lento, mais honesto. E havia algo nessa honestidade que ele estava aprendendo pela primeira vez a reconhecer como valioso. O coworking fechava às 18 horas. Ele costumava ser um dos últimos a sair, não porque trabalhasse mais, mas porque havia descoberto que o silêncio do espaço vazio no fim do dia era o único momento em que a cabeça parava de correr, e ele conseguia pensar com clareza sobre o que estava fazendo e por quê. Numa tarde qualquer, organizando uma proposta para um novo cliente, parou no meio de uma fórmula e ficou olhando para a tela sem ver nada em particular. Veio a madrugada do kitnet. Veio a frase. Veio o rosto de Andressa no saguão. O tênis branco, a calma desconcertante, a porta do elevador fechando devagar. Você não saiu do lugar mesmo, né? Ele fechou o computador. Saiu andando pela rua com as mãos nos bolsos e ficou pensando numa coisa simples e pesada ao mesmo tempo, que havia olhado para ela e enxergado o que queria enxergar. Havia escolhido a narrativa mais confortável, a de que ela havia ficado para trás, porque precisava que isso fosse verdade para que a própria história fizesse sentido. Não havia raiva de Andressa. Ela havia feito o trabalho dela com precisão e integridade. Se havia raiva de alguém, seria de si mesmo, mas até isso havia passado. O que ficou foi algo mais quieto. Uma compreensão sem drama, do tipo que não precisa ser dita em voz alta para ser real. Andressa nunca havia sido a âncora. Ele é que havia estado à deriva e confundiu o movimento com direção por tempo demais. Uma colega de Andressa mencionou de passagem num almoço que havia ouvido que um ex-gerente de operações de uma construtora de Campinas estava tendo dificuldade para se recolocar. Que o episódio do empréstimo havia circulado em alguns setores e que os recrutadores estavam cautelosos. Andressa ouviu, assentiu levemente e mudou de assunto. Não sentiu prazer, sentiu encerramento. Como quando você fecha um livro que ficou aberto na mesma página por tempo demais.
O mundo havia acertado as contas sem que ninguém precisasse forçar nada. E isso, por si só, já era o suficiente. Ela não havia negado o empréstimo por raiva. Havia negado porque os números não sustentavam a operação. Se o nome do solicitante fosse outro, o resultado teria sido exatamente o mesmo. Ela sabia disso. E era esse saber que deixava tudo mais quieto por dentro. Naquela semana, assinou os documentos da promoção. Ligou para a mãe no sábado. Almoçou na varanda com sol. Viveu um dia comum, como quem sabe que dia comum, quando conquistado com integridade, vale mais do que qualquer dia extraordinário construído sobre aparência. Ela cresceu em silêncio. Ele caiu fazendo barulho. E no fim, quando a fumaça baixou e cada um ficou com o que havia de fato construído, a diferença entre os dois não estava no ponto de chegada. Estava no que cada um havia escolhido como fundação todos os dias, durante 10 anos, sem que ninguém estivesse olhando. Uma escolha silenciosa, feita todo dia, por anos, até que o tempo mostra, sem precisar de discurso, o que cada escolha realmente valia. Não é sobre quem chega primeiro. É sobre o que você constrói quando ninguém está olhando. Quem vive de aparência impressiona por um tempo. Quem constrói de verdade, permanece. E às vezes o tempo não vinga. Ele só revela. Agora me diz nos comentários, você já subestimou alguém ou já foi subestimado? Se essa história te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal.